Fala galera, uma das principais chuteiras da Mizuno recebeu uma nova geração. Então hoje a gente vai poder descobrir se a Mizuno Morelia Neo 4 Beta e também a Mizuno Morelia Neo 4 receberam mesmo aí modificações tão profundas que vai afetar o seu desempenho ou até mesmo o seu ajuste, o seu conforto ou, por exemplo, o seu peso. Então, para poder descobrir tudo isso a respeito dessas duas novas chuteiras da Mizuno, é só você me acompanhar até o final do vídeo. Eu sou o Vitor e você está na Futebox. Mas antes da gente começar o vídeo de hoje, vai aqui aquele velho lembrete. Se ao final dessa análise você tiver interesse na compra de qualquer uma dessas duas chuteiras, é só você comprar utilizando os links que estão aqui na descrição do vídeo. Você comprando por eles, você não paga nada mais por isso e vai estar ajudando a Futebox a crescer cada dia mais. E lembrando, lá no site da Centauro nós temos um cupom de 10% de desconto exclusivo aqui da Futebox. Só você digitar a palavra Futebox no seu carrinho de compras que o desconto será aplicado automaticamente. Mas lembrando, o cupom é válido apenas para aqueles produtos que são vendidos e entregues pela própria Centauro, ficando excluídos dessa promoção aqueles produtos que estão marcados como lançamento. E também gostaria já de agradecer ao pessoal lá da Trinity Sports, em especial ao Magno, por me emprestar estes dois pares aqui dessas chuteiras para a gente poder estar fazendo a análise delas aqui hoje. Então fica aqui o meu muito obrigado. Então, para começar o vídeo de hoje, a gente vai começar aqui como tradicionalmente a gente tem feito. Vamos começar falando a respeito do visual dessas duas chuteiras. Elas que fazem parte aí da mesma coleção, que combinam aí um cabedal totalmente vermelho com detalhes em amarelo apenas aqui na logo da Mizuno, que a gente chama de Rumbird. São chuteiras realmente aí agradáveis aos olhos, mas eu acredito que realmente nós temos aí esquemas de cores um pouquinho mais bonitos. Chuteiras vermelhas normalmente me agradam, mas eu acho que essa combinação aqui, pelo menos para mim, ao meu gosto mesmo aqui, não foi algo tão legal assim, não foi algo que, bom, pelo menos não ficou tão bonito, né? Agora, em termos assim, o visual mesmo em si da chuteira realmente parece que ela não mudou nada, e para uma pessoa um pouquinho mais leiga não vai notar essas diferenças com tantas facilidades. Pra gente que está realmente aí no meio do mundo das chuteiras, está realmente aí acompanhando sempre um pouquinho mais de perto mesmo, logo que a gente bate o olho, a gente já percebe que temos algumas coisas diferentes. E essas algumas coisas a gente vai ver aí ao longo do vídeo, eu vou estar mostrando para vocês. Agora, um outro detalhe é a sua apresentação quando a gente compra chuteiro, o que é que a gente recebe. Nas outras marcas como Puma, Nike ou Adidas, por exemplo, quando a gente compra a chuteira mais cara dessas marcas, a gente recebe ali ou algum tipo de mimo a mais, ou então pelo menos uma experiência melhor com relação a essa compra, seja ali uma caixa especial, uma caixa mais bem decorada e tudo mais. Aqui com a Mizuno também não é diferente. As chuteiras que são fabricadas no Japão, que são as top de linha mesmo, aquelas que estão mais próximas das versões que são entregues aos jogadores profissionais dessa marca, aqui nós também temos esses mimos ou essas decorações, vamos dizer. Aqui para as chuteiras made in Japan, elas vêm em uma caixa preta ao invés daquela caixa azul tradicional quando a gente compra ali algum calçado ou alguma chuteira da Mizuno de nível intermediário. Então já vem uma caixa um pouquinho mais especial, com os detalhes em dourado aqui, até mesmo exemplificando ou pelo menos dando um pouquinho mais de destaque aonde a chuteira foi fabricada. Já vem aqui Made in Japan com o Rumbird, a logo da Mizuno, e também nós temos aqui na etiqueta da chuteira, né, na etiqueta que vem colada na caixa, vem falando logicamente o nome da chuteira, mas vem também agora com uma pequena fotinha da chuteira para poder ficar mais fácil a identificação. Por exemplo, se você for a alguma loja ali, tiver tudo dentro da caixa, então nós temos aqui um pouquinho mais de facilidade. Mas fora isso, é realmente uma caixa totalmente preta, uma caixa que de certa maneira é até um pouquinho mais bonita do que a própria chuteira em si, né? Mas em si é algo realmente um pouquinho mais agradável. Dentro da caixa, além do par de chuteira, obviamente, a gente também recebe aqui
uma pequena ginsec, uma pequena sacolinha que também segue aí o padrão da caixa, uma sacolinha preta com detalhe em dourado aqui, esse dourado aqui um pouco menos brilhante do que a gente encontra na caixa, mas ainda assim algo bem agradável. Essa sacolinha é realmente uma sacolinha um pouco mais fraquinha, uma sacolinha um pouco mais, vamos falar assim, um pouco mais simples, mas como é apenas um brinde, a gente não está comprando a sacolinha, então tá tranquilo, não tem problema algum, é apenas aí, como eu falei, um brinde, então a gente já fica aí bem satisfeito com o mimo. E diferente, por exemplo, ali da Nike, é onde a gente custa para poder receber uma ginsec ali nas chuteiras mais caras que ela comercializa, aqui já é garantido em todas as suas chuteiras mais caras por parte da Mizuno. Mas então agora voltando ao que realmente interessa, que é a análise das chuteiras, vamos então começar aqui pela parte superior. Todas as duas chuteiras elas ainda mantêm os mesmos materiais que foram utilizados nas suas gerações passadas, né? Então nós temos aqui um bom couro de canguru que é utilizado na biqueira da chuteira. Aqui na parte da Morelli Neo Beta nós temos aqui o Barefoot Knit que é utilizado aqui a parte de trás no restante de toda a peça. Mas esse Barefoot Knit ele foi aqui modificado, ele teve aqui uma certa dose de atualização. A gente pode perceber que ele está um pouquinho mais baixo, tanto aqui na parte de trás do calcanhar, quanto aqui também na parte da língua. Nós temos algo um pouquinho mais também arredondado, até mesmo para poder dar um melhor ajuste aqui nessa região dos nossos tornozelos. Agora, a sua maior atualização mesmo realmente veio aqui na construção da malha. Ela está um pouquinho mais, como diz a própria marca, mais tridimensional. Ela vai ter um pouco mais de elasticidade, um pouco mais de compressão, além de proporcionar um pouco mais de conforto. É fato que quando a gente estica aqui o material têxtil, a gente logo percebe que algumas perfurações ficam mais evidentes, ou seja, essa área vai ter um pouquinho mais de ventilação, fazendo com que os nossos pés fiquem um pouquinho mais secos e consequentemente também um pouco mais confortáveis. Agora, o toque mesmo que essa chuteira pode proporcionar é exatamente o mesmo. Um couro de canguru realmente muito macio, algo muito confortável e que transmite sim essa sensação de conforto realmente aqui já desde o primeiro contato. Já a logo da Runburst também passa aqui a mesma ideia do que nós tínhamos aqui na geração passada. Não é apenas uma logo pintada como acontece ali nas versões Elite da Neo 4 Beta. Nós temos aqui uma espécie de uma pecinha que é colada aqui nessa região justamente para poder ajudar a travar melhor os nossos pés, mantendo eles mais bem presos dentro da chuteira, fazendo com que eles não escorreguem tanto assim dentro da chuteira. Já na Morelli Neo 4 nós também temos aqui basicamente a mesma ideia, mas ainda com modificações ainda menores se a gente for comparar com a Neo 4 Beta. Nós temos aqui o mesmo couro de canguru que é utilizado tanto na Neo 4 Beta quanto também na geração passada da Neo 3, nós temos sendo aplicado aqui um couro realmente também muito confortável, com um toque extremamente macio, enquanto o restante da peça recebe um material sintético com um toque também extremamente macio, um toque realmente bem agradável mesmo, e que assim, aqui sim, ele pode simular as propriedades do couro com relação a essa questão do toque, a essa relação mesmo do conforto mesmo que pode proporcionar. E assim como na Neo 4 Beta, nós também temos aqui o aplique dessa pecinha do Runburst da logo da Mizuno, ao invés de ser apenas pintado como é também nas versões Elite da Neo 4. Então aqui a ideia também é exatamente a mesma daquela que é feita tanto na Neo 4 Beta quanto também era feito na Neo 3. Agora, a única modificação que foi feita mesmo aqui na parte superior dessa chuteira foi com relação ao seu colar. Se antes a gente tinha uma fina camada de Barefoot Knit sendo aplicado aqui no seu colar e também aqui na parte de trás do calcanhar, essa pequena parte que era feita aqui no colar, ela desapareceu. A Mizuno cortou totalmente fora. Até porque também, verdade seja dita, aquilo dali não fazia o menor sentido. Ela não ajustava melhor, ela não proporcionava o melhor conforto nem nada. Era apenas mesmo uma fina camada que era colocada aqui nessa região, apenas mesmo para poder, por questões estéticas, né, vamos falar. Enquanto aqui na parte de trás, esse Barefoot Knit ele continua sendo aplicado, mas também eles diminuíram o tamanho desta área aqui.
Fora isso, nós não temos mais nenhuma outra modificação aqui nessa geração da Mizuno Morelli Neo 4. Passando agora para o solado, a gente pode perceber que o solado das duas chuteiras é exatamente o mesmo. E aqui é que de fato aonde a gente tem a sua maior modificação na geração dessas duas chuteiras. Antigamente a gente tinha apenas uma haste sendo aplicada aqui, como ainda é aqui nessa geração da chuteira, ainda é uma única haste, né? Mas essa haste agora ela recebe uma bifurcação e que, segundo a Mizuno, essa nova haste ela pode proporcionar ainda mais equilíbrio para a chuteira, fazendo com que você tenha ainda mais estabilidade, mas ao mesmo tempo você vai ter um pouco mais de conforto. Ela segue sendo uma haste bem rígida aqui no meio pé, até difícil mesmo da gente dobrar, a gente faz realmente muita força, mas ela não se dobra, né? Se a gente fazer aqui mais força ainda e fazer com que ela realmente faça essa curva para baixo, é perigoso mesmo dessa placa quebrar. Mas aqui na parte da frente, onde é realmente interessante, aqui sim a gente tem uma placa realmente bem confortável, uma placa realmente bem flexível e que retorna à sua posição natural com muita velocidade, até mesmo uma certa agressividade. Então aqui a gente ainda tem algo muito estável, algo bem confortável e algo ainda mais responsivo se comparado com a geração passada. As suas configurações de travas ainda seguem o mesmo padrão desde a primeira geração da Mizuno Morelli Neo. São apenas travas cônicas basicamente em todas as suas colocações, né, em todos os lugares, e apenas essa central aqui sendo longitudinal. Mas ainda assim é uma excelente configuração que vai te proporcionar um bom conforto e também uma boa tração dentro de campo. Agora que a gente já passou aí pelo solado, que temos aí a mesma placa, daqui para frente vai ser basicamente tudo igual. Talvez a gente vai ter uma alteração apenas no peso e também no ajuste no conforto das duas chuteiras, e que a gente vai ver logo mais na hora que a gente for fazer um fit. Então vou ficar apenas com uma chuteira nas mãos aqui para a gente poder estar passando todos esses detalhes para vocês, já que, como eu falei, é realmente tudo igual nas duas chuteiras do que a gente vai falar daqui para frente, com exceção aí apenas do peso e também do seu ajuste, do seu conforto. Aqui na parte do calcanhar nós temos aqui o contraforte externo, assim como era nas gerações passadas, agora com um desenho um pouquinho diferente, mas muda mesmo apenas o layout, né? Apenas o design deste contraforte, mas a sua aplicação ainda é exatamente a mesma. Um contraforte externo com uma boa rigidez, que vai dar uma boa estabilidade para os nossos pés. Aqui na parte de trás do calcanhar nós temos algo bem rígido, algo que também vai sugerir um pouco mais de estabilidade. Já que na parte de dentro, tanto aqui na Morelli Neo 4 Beta quanto também ali na Morelli Neo 4, nós temos o revestimento sendo feito com uma camurça, com uma boa dose de espuma sendo aplicada nessa região para poder dar um melhor conforto para os nossos pés. E é realmente muito agradável o toque que essa camurça pode proporcionar para os nossos pés. Quando essa nova geração da Mizuno Morelli Neo e também da Mizuno Morelli Neo Beta foi lançada, a Mizuno passou aí para o pessoal, para o público em geral, que houve também uma alteração com relação à sua palmilha, ficando um pouco mais áspera, fazendo com que os nossos pés pudessem ficar mais bem presos dentro da chuteira. Mas a verdade, o que se vem aqui é de um toque um pouquinho mais liso, ou pelo menos algo tão próximo quanto era na sua geração passada, na terceira geração. Diferente do que a gente tinha na segunda geração, que era de fato uma palmilha extremamente áspera, que ali sim a gente tinha algo realmente muito agradável com relação ao grip que a palmilha poderia proporcionar para os nossos pés, mantendo eles bem presos dentro da chuteira. Mas ainda assim a gente tem aqui ainda um toque que pode sugerir aí algo um pouquinho mais seguro. Essa daqui é uma palmilha anatômica, que a palmilha em si é realmente uma palmilha muito boa, uma palmilha com uma boa quantidade de espuma, uma palmilha leve, uma palmilha flexível e que pode, como eu falei, proporcionar um excelente conforto para os nossos pés. E como eu falei há pouco, talvez uma das poucas diferenças que a gente poderia ter em uma chuteira e outra seria mesmo no seu peso e também no seu ajuste, no seu conforto. Com relação ao peso, é de fato aqui muito parecido o peso que a gente encontra nas duas chuteiras. Um peso bem aproximado e que, tecnicamente falando, dá pra gente poder falar que elas têm aí o mesmo peso. Então, se você está em dúvida aí de qual comprar e quer tirar a prova do peso, pode ter certeza que aí você vai ter um pouco mais de dúvida, já que com o peso aproximado dessas duas chuteiras, nós temos aí basicamente, como eu falei, um empate técnico.
E agora vamos fazer o on-fit e vamos ver aí o que de fato nos aguarda nessas duas chuteiras e se também nós temos aqui mais alguma diferença ou mais alguma semelhança entre essas duas. Logo que eu fui calçando as duas chuteiras, eu já pude perceber aqui as suas diferenças e as suas semelhanças para as suas gerações passadas. Enquanto na Mizuno Morelia Neo 4 nós temos aqui um ajuste e um conforto bem parecido, para não falar igual ao da sua geração passada. Então aqui basicamente nós não temos aqui nada de diferente. Aqui nós temos aqui nos dois pares o tamanho 41, que é exatamente aquele tamanho que eu costumo utilizar nas chuteiras da Mizuno, e que aqui, pelo menos para a Mizuno Morelia Neo 4, nós temos algo que vai se manter nesse sentido, sem pontos de pressão, sem sobra de cabedal, apenas uma pequena sobrinha mesmo aqui na parte da frente, mas essa sobrinha é realmente algo bem mínimo para poder deixar os nossos dedos mais confortáveis dentro da chuteira. Mas fora isso, é realmente algo extremamente confortável. Toda a chuteira como um todo mesmo, o seu cabedal, o seu couro, o seu material sintético, é algo extremamente agradável. Então, em termos de conforto, essa daqui para mim ainda é uma das melhores chuteiras que nós temos no mercado. Agora, olhando para a Mizuno Morelia Neo 4 Beta, nós temos aqui algo também bem parecido com o que a gente tinha na geração passada. E se for forçar um pouquinho, eu até acredito que a sua biqueira está ainda um pouquinho mais larga. Então aquelas pessoas que têm a parte da frente do seu pé um pouquinho mais largo, pode ter certeza que aqui você vai ter algo extremamente confortável. Agora, um detalhe que realmente, pelo menos para mim, acabou deixando a desejar, porque eu esperava muito dessa chuteira, é que na sua parte da frente aqui tem uma sobra um pouco maior daquilo que a gente encontra ali na Mizuno Morelia Neo 4. Então, pelo menos no meu caso, que tem aqui os meus pés bem mais magrinhos, tenho aqui os meus pés um pouquinho mais estreitos mesmo, eu tenho que diminuir pelo menos meio centímetro para poder ter o melhor ajuste dessa chuteira com os meus pés. Mas fora isso, e assim como na geração passada e também como é ali na Mizuno Morelia Neo 4, é algo realmente bem agradável mesmo. Agora, com relação ao seu novo knit, ao seu novo Barefoot Knit, quando eu fui calçar essa chuteira, eu precisei da ajuda da calçadeira, já que ele ficou um pouco mais compressivo. Apesar dele ainda ser bem elástico, mas me pareceu estar um pouco menos elástico do que na sua geração passada, justamente para poder dar um melhor ajuste aqui nessa área do nosso pé. E também nas laterais aqui do meio pé, ele está também um pouquinho mais estreito. Então aquelas pessoas que têm os seus pés um pouco mais largos, talvez vai sofrer para poder calçar essa chuteira, mas uma vez que a chuteira entrou, pode ter certeza que você vai ter um excelente ajuste e também um excelente conforto com essa chuteira nos seus pés. Agora, olhando no geral para essas duas chuteiras aqui, o que nós temos aqui é, como eu falei há pouco, nós temos aqui uma chuteira extremamente confortável, mas que você talvez vai ter um pouquinho mais de trabalho com relação ao seu ajuste, dependendo do seu tipo de pé. Nós temos no geral que as duas chuteiras continuam sendo aí uma das melhores chuteiras profissionais no mercado. Elas têm aqui um excelente material, um excelente couro de canguru, um excelente knit no caso da Neo Beta e também um excelente material sintético no caso da Neo 4. Nós temos uma chuteira extremamente equilibrada, com um solado que vai te proporcionar um excelente equilíbrio, unindo aí conforto e também estabilidade, com um solado também altamente responsivo. A Mizuno aqui realmente faz o que ela tem de melhor à sua disposição, ela consegue entregar e muito bem para os seus consumidores. Vai pecar aqui um pouquinho dessa vez, até estranho eu estar falando isso, que eu costumo falar que a Mizuno Morelia Neo e também a Mizuno Morelia Neo Beta são uma das melhores chuteiras do mercado, mas ainda assim tem algum pontinho negativo que acaba me desagradando. Pode ser que para você, dependendo do seu tipo de pé, não vai ter nenhum ponto negativo, mas como eu falei aqui durante o vídeo, o fato dos meus pés serem um pouquinho mais magrinhos, um pouquinho mais estreitos, eu sofro um pouquinho com relação ao seu ajuste, tendo que diminuir meio centímetro em relação àquilo que eu realmente calço. Então, quando a gente diminuir meio centímetro, a gente vai ter que também abrir mão de alguma coisa. Talvez a gente vai ter aqui uma chuteira um pouquinho mais apertada. Mas, se ela se adaptar muito bem ao nosso pé, também vai ser algo muito bom. Então, no geral mesmo, como falei, nós ainda assim temos aqui uma das melhores chuteiras do mercado. E você, já utilizou alguma das gerações da Mizuno Morelia Neo Beta ou da Mizuno Morelia Neo? E se ainda não utilizou, o que você achou a respeito dessa nova geração? Então me contem tudo aqui nos comentários para a gente poder bater aquela boa resenha.
Pela primeira vez, a Mizuno vai comercializar a versão japonesa da Mizuno Morelia Neo Beta, enquanto a versão tradicional da Mizuno Morelia Neo já vem sendo comercializada aqui no Brasil há um certo tempo. Talvez a gente tenha aqui algum acréscimo de preço em relação à Mizuno Morelia Neo Beta se comparado com a Mizuno Morelia Neo. Todas essas duas chuteiras são praticadas num preço acima dos R$2.000, sendo R$2.300 para a Mizuno Morelia Neo, enquanto a Neo Beta Japan ela chegou há pouco tempo em uma edição especial do Sérgio Ramos, mas porém em sua geração passada a um preço de R$2.500. É um preço extremamente alto para qualquer chuteira que você tenha hoje no mercado. Mas se você quer saber como comprar essa chuteira por um preço um pouquinho mais em conta, você tem que acompanhar tanto a nossa comunidade do WhatsApp quanto também o nosso canal lá do Telegram. E você não paga nada para poder participar deles. É só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo, entrar, acompanhar e passar a aproveitar todas as promoções. E nós vamos chegando ao final de mais um vídeo. Se você gostou, já deixa o like, também não deixe de se inscrever se ainda não fez. Não se esqueça também de ativar o sininho aqui embaixo para receber todas as notificações aqui do canal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!